Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Aqui no canal eu falo sobre casos criminais reais toda quinta-feira, então se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aí no canal, deixa um like, um comentário e compartilhe com as pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de assunto. Então vamos ao caso? Anne Marie Lee nasceu no dia 3 de julho de 1985 em São José, Califórnia, Estados Unidos. Ela era de origem asiática, sempre foi muito estudiosa desde pequena e era dita como uma menina amigável, engraçada e muito querida pelos amigos. Na escola, a Anne sempre foi uma boa aluna, tirava notas boas, era estudiosa. E no ensino médio, na formatura, ela foi eleita para ser a oradora da turma. E ali, conversando com os alunos que estudaram com ela nesse ensino médio, eles falaram que da turma toda, a mais provável a ser a próxima Einstein, de tão inteligente que ela era a Anne. E pelo bom desempenho da Anne no ensino médio, ela conseguiu uma bolsa para a faculdade no valor de $160 mil, que é um valor bem alto. Então ela entrou para a faculdade e se formou em Biologia do Desenvolvimento Celular. Foi na faculdade que ela conheceu Jonathan Wildowski e os dois começaram a namorar. Estavam felizes com o relacionamento. Anne dizia que estava namorando seu melhor amigo. Os dois estavam muito apaixonados e depois de uns meses juntos, Jonathan pediu Anne em casamento e ela aceitou. Em 2007, a Anne e o Jonathan, que já eram formados na faculdade, resolveram que queriam fazer doutorado. Só que o Jonathan foi fazer doutorado em Nova York e a Anne foi fazer doutorado em farmacologia na faculdade de Yale. Apesar da distância das faculdades que eles estavam fazendo, o relacionamento deles continuava ótimo, eles estavam já com planos de casar e estava tudo bem entre eles. Como essa distância não atrapalhava no relacionamento dos dois, eles resolveram que queriam marcar logo a data do casamento. E a data escolhida foi dia 13 de setembro de 2009. A Anne estava muito feliz porque ela estava namorando um cara legal, que também gostava muito de estudar como ela, e mesmo com a distância, como eu disse, eles estavam muito bem, continuavam muito apaixonados um pelo outro. E conforme o tempo ia passando, eles iam estudando e fazendo os planos do casamento. Tava tudo ótimo, não tinha nenhum problema entre eles, e a vida deles estava dando certo como eles queriam. Já estava se aproximando, a data do casamento da Anne e do Jonathan. Só que a Anne ainda estava muito envolvida nos trabalhos da faculdade. Então ela resolveu que ia adiantar todos esses trabalhos, porque depois do casamento ela ia passar um tempo viajando com Jonathan em lua de mel. Então foi isso que ela fez. No dia 8 de setembro de 2009, a Anne acordou bem cedo para ir para a faculdade para poder adiantar esses trabalhos. Ela foi e ficou numa sala que ela já costumava ficar sempre, que era como se fosse um escritório ali para ela fazer os trabalhos. Ela foi para essa sala e tem uma imagem dela chegando às 10 horas da manhã na faculdade. Depois ela foi para o laboratório para poder fazer umas pesquisas. Esse laboratório ficava ali num outro prédio, que dentro da faculdade mesmo, tinham vários prédios ali e um desses prédios era o prédio do laboratório que ela foi fazer essas pesquisas. Enquanto a Anne estava fazendo doutorado em Yale, ela morava numa casa junto com outras amigas. E nesse dia 8, que a Anne saiu bem cedo, já era 9 horas da noite e a Anne não chegava em casa. Deixou as amigas dela bem preocupadas, porque a Anne não costumava demorar tanto, mas quando demorava, ela avisava as amigas. Não deixavam elas sem saber onde ela estava. Mas nesse dia não aconteceu isso.
Como deu 9 horas da noite e a Anne não aparecia, uma das amigas ligou para o celular da Anne para poder saber onde ela estava, se estava tudo bem, só que ela não atendeu o telefone. Uma das coisas que ela também não fazia, ficar sem atender o telefone. Isso deixou as amigas dela bem preocupadas, porque esses dois comportamentos não faziam parte da rotina dela, de não avisar onde estava e de não atender o telefone. Então as amigas entraram em contato com a polícia para comunicar que a amiga estava sumida, desaparecida, e que estavam deixando elas bem preocupadas. E diferente da maioria dos outros casos, que a gente conhece, no caso da Anne, a polícia logo começou a procurar por ela. Nos Estados Unidos, a polícia não tem esse costume de, assim que é notificado de um desaparecimento, logo procurar. Mas no caso da Anne foi diferente. Ela estava saindo do normal dela ali do dia a dia. Eu acho que foi isso que a polícia também resolveu logo começar a procurar. E também o outro motivo foi que a faculdade que a Anne estudava, de Yale, era uma faculdade muito famosa e talvez eles não quisessem que acontecesse um escândalo. Então eles começaram as buscas por ela, o que foi ótimo, e foram até a faculdade. Mas apesar da polícia ter dado toda essa atenção desde o início, eles falaram que poderia ser que ela estivesse em algum lugar e que logo entraria em contato, ou que ela fosse uma noiva assustada que resolveu sumir. Mas ninguém acreditava nisso, porque a Anne estava muito empolgada com esse casamento. Então ela não ia sumir assim, sem dar notícias. Mas a polícia estava investigando e foram até a sala que ela estava estudando no dia. E na sala eles acharam os pertences dela, a bolsa, o celular e a chave. Depois eles olharam mais a sala e o prédio em torno do campus, mas não acharam nada de suspeito e nada fora de comum. As salas do campus pareciam mais um labirinto. Elas eram bem próximas, algumas salas tinham portas que davam em outra sala e tinham muitas prateleiras. A sala que a Anne estudava era a sala G13. Nessa sala tinham muitas prateleiras e tinha uma que bloqueava o fundo da sala. Eu vou ver se eu acho fotos aqui, se eu achar eu vou colocar aqui para vocês verem como era a sala. Mas o que encucava os policiais é que eles não estavam achando pista nenhuma. Além de ter achado a bolsa, o celular e as chaves, que hoje em dia ninguém costuma mais ficar longe do celular, então eles acharam que alguma coisa bem séria tinha acontecido com a Anne. Então eles começaram a ficar muito preocupados com isso. Mais investigadores e mais policiais se juntaram ao caso. Eles estavam muito preocupados pelo fato dela ter sumido ali dentro da faculdade. E a faculdade não queria que acontecesse um escândalo. Então, quanto antes eles resolvessem isso, seria melhor. Porque conforme o tempo ia passando, poderia estar acontecendo uma coisa muito grave com a Anne. Ela poderia estar correndo risco de vida. Os policiais procuraram em todas as salas, vasculharam tudo, tanto dentro quanto fora do prédio, mas eles não achavam pista nenhuma que levasse aonde a Anne estava. A Universidade de Yale ofereceu $10.000 de recompensa para qualquer um que tivesse informações que os levassem ao paradeiro dela. Durante as investigações, os policiais descobriram que para entrar e sair de qualquer sala ali da faculdade, os alunos precisavam de um cartão de identificação, que registrava o horário e em qual salas eles tinham tido acesso. Então, eles pegaram as informações da Anne, nesse cartão, para poder rastrear, resgatar ali os horários de onde ela tinha entrado e saído. Isso ia demorar um pouco. Enquanto esse resgate desses horários eram feitos, eles começaram a procurar nas câmeras de segurança para ver o horário que ela chegou e se tinha alguma imagem dela saindo da faculdade. Olhando as imagens da câmera principal, eles viram Anne chegando no prédio por volta das 10 da manhã. Na imagem dá para ver ela entrando tranquilamente e sozinha. Mas em uma outra câmera que ficava ali no corredor dessa sala G13, eles não conseguiram mais ver para onde a Anne tinha ido. Assim que a família da Anne e o noivo dela, Jonathan, ficaram sabendo do que tinha acontecido,
eles foram imediatamente para lá para ficarem ali próximos e ajudarem nas buscas. Nessa altura já tinham mais de 100 policiais procurando pela Anne. A universidade era grande, renomada, e isso chamava mais a atenção do público e da mídia. E algumas teorias começaram a surgir por volta desse sumiço da Anne. Algumas pessoas falavam que ela podia ter sido sequestrada, e outras pessoas chegaram a falar que ela poderia ter fugido para poder não se casar. Porque um pouco antes desse sumiço da Anne, tinha acontecido um fato lá, que uma noiva tinha fugido para não se casar, e isso foi muito notificado na mídia. E eles começaram a comparar o caso da Anne com esse sumiço, falando que ela devia estar muito assustada ou arrependida do casamento e fugiu por causa disso. Mas o noivo e os familiares e os amigos da Anne não acreditavam que era isso que tinha acontecido. Ela estava muito animada com o planejamento todo do casamento. Ela pesquisou até como estaria o tempo no dia que ela fosse se casar. Ela queria que tudo corresse bem. Então não parecia que ela tinha fugido. Os investigadores revisaram a câmera de segurança várias e várias vezes, porque eles achavam que ela poderia ter passado despercebida ali, sem eles notarem. Então eles ficavam vendo aquelas câmeras até que o resultado lá do cartão ID dela saísse com os horários que ela tinha entrado. Como eram muitos alunos, eram muitas salas, então estava demorando um pouco que eles resgatassem esses horários do cartão. Enquanto eles estavam revisando as filmagens das câmeras de segurança, eles notaram uma coisa muito estranha. No vídeo, dá para ver que ao 12h50, várias pessoas saem juntas do prédio, muitas delas com as mãos tampando os ouvidos. E o que aconteceu é que um alarme de incêndio tinha sido acionado, e por isso todos saíram juntos do prédio. Os investigadores acharam que ela poderia ter saído junto com todos esses outros alunos e eles não tivessem visto. Então ficaram vendo minuciosamente todas as câmeras, mas ela não estava em lugar nenhum, ela não estava no meio daquelas pessoas. E o que eles acharam também estranho é que esse alarme de segurança tocou, mas era um alarme falso, não tinha incêndio nenhum. Eles ficaram mais ainda encucados que isso tivesse a ver com o sumiço da Anne. Outra coisa que eles estavam investigando nas filmagens era que se ia aparecer alguém carregando alguma coisa estranha, alguma mala, alguma bolsa grande, porque nessa altura eles já estavam achando que tinha acontecido mesmo algo muito ruim com ela. Mas também não aparecia nada disso nas câmeras. Após analisarem todas essas câmeras, eles começaram a vasculhar as lixeiras da universidade. Procuraram em todas as latas de lixo para ver se achavam alguma pista, algo que levasse até a Anne, mas também não encontravam nada nessas lixeiras, em lugar nenhum. Estava muito estranho. Ela tinha sumido sem deixar rastros. Estavam deixando eles cada vez mais preocupados. Não achavam nada nas câmeras de segurança, nada em lixeiras. Não achavam nada. Não sabiam onde ela tinha ido. Não tinham pistas, nada sobre isso. Já tinham se passado tantas horas que as pessoas já estavam perdendo a esperança de que fossem encontrar a Anne viva. Até que saiu o resultado das buscas do cartão de identificação da Anne. No cartão ID, os dados foram registrados que às 10h11 ela entrou na sala G13. E só. E depois dessa sala, ela não foi mais para nenhuma outra. Então agora o foco dos policiais e investigadores era só dentro desse prédio onde ficava essa sala G13. Se ela não tinha saído de lá, então ela só podia estar por ali. Então eles focaram muito dentro desse prédio. Olhando com mais calma dentro dessa sala G13, eles acabaram encontrando alguns respingos de sangue. Mas essas salas, elas eram usadas para fazer experimentos assim, em animais. Tanto que na lixeira, quando eles foram procurar, eles encontraram alguns animais mortos, porque lá era um laboratório de biologia. Então poderia ser que fosse de algum desses animais. Então eles tinham que analisar tudo para poder ter certeza que ali alguma coisa era da Anne.
Outra coisa que eles perceberam foi o painel do teto, que parecia ter sido mexido. Eles tiraram esse painel e encontraram uma luva cirúrgica e uma meia branca suja de sangue. Depois de encontrar essas meias, os policiais olharam de novo na câmera de segurança e viram que a Anne estava usando uma meia branca bem parecida com essa que eles acharam no teto ali da sala. No dia que a Anne sumiu, eles descobriram que só 3 pessoas tinham entrado ali nessa sala G13. A Anne, um faxineiro que ia lá para limpar, e a outra pessoa era um técnico que costumava trabalhar lá dentro. Esse técnico se chamava Raymond Clark e ele estava sempre trabalhando ali. Ele frequentava ali praticamente todos os dias. O Raymond era conhecido como Rei, então quando eu me referir dele, eu vou falar Rei. Aí vocês já sabem que é esse Raymond Clark. A polícia interrogou o Rei. E ele disse para a polícia que chegou lá no prédio por volta das 7 da manhã e que por volta das 10h30 ele viu a Anne lá dentro. E depois, por volta de meio-dia, ele viu ela saindo do prédio e que depois não a viu mais. Ele disse que não falou com ela e que ela não parecia estranha. A polícia foi olhar nas câmeras de segurança se o que o Rei estava falando para eles no interrogatório era verdade sobre o horário que ele tinha chegado e o horário que ele tinha saído. E eles viram que na hora que tocou o alarme de incêndio, o Rei saiu junto com todos aqueles outros alunos. E depois que eles viram que era um alarme falso e que todos voltavam ao trabalho e aos estudos lá dentro da faculdade, eles viram que o Rei também voltou, tudo normal. Depois, os investigadores foram conversar com esse rapaz que fazia a limpeza, né? Ele era de uma empresa terceirizada e o nome dele era Larry. Também interrogaram ele para perguntar como tinha sido o dia dele ali dentro da sala G13. Ele falou que foi lá na sala para fazer um reparo, falou os horários de entrada e saída dele. Os policiais foram olhar nas câmeras de segurança e viram que tudo que ele falava estava correto, ele não mentiu em nada. Mesmo assim, os policiais pegaram amostras do DNA do Rei e do Larry, caso eles precisassem para comparar em alguma coisa ali dentro da sala. Eles cederam as amostras tranquilamente, normal. Os investigadores voltaram para a sala para olhar, vasculhar de novo para ver se tinha passado ali uma coisa despercebida. Uma dessas salas era a G22, que ficava ali próximo, nesse mesmo prédio. E lá nessa sala G22, eles encontraram umas bolinhas bem pequenininhas, como se fosse miçanga de colar. Tudo para eles era importante. Então eles ficaram com isso na cabeça, né, deles terem achado essas bolinhas, como se um colar tivesse arrebentado e ficado várias bolinhas pelo chão. Então foi assim que eles encontraram. Depois, né, de ter encontrado esse colar arrebentado dentro dessa sala G22, eles foram colocar luminol para ver se viam alguma coisa ali. E assim que eles colocaram luminol na sala G22, tudo acendeu. E a gente sabe, né, que a gente que vê vídeos criminais sabe que o luminol serve para mostrar aonde tem mancha de sangue. Mesmo que elas tiverem sido limpas, com o luminol aparece. E nessa sala estava repleto de manchas de sangue. O luminol mostrou muito, ficou muito vivo, disse que a cor ficou muito iluminada assim. Outra coisa que os investigadores notaram dentro dessa sala era um cheiro bem específico, que eles conheciam muito bem, que eles sabiam que cheiro era esse. Era um cheiro bem forte, de como se fosse de um corpo em decomposição. Só que para saber de onde estava vindo aquele cheiro, eles usaram cães farejadores para poder investigar ali a sala e os cães mostrarem para eles de onde estava vindo, porque eles não conseguiam achar nada. Então, os cães poderiam ser uma grande ajuda, né, nessa hora, para poder localizar de onde estava vindo o cheiro. Um desses cachorros que eles usaram ficou fixado em direção a uma parede.
Na parede que o cachorro apontou, tinha uma portinha de metal, e essa porta foi aberta, e dentro dela, jogada de cabeça para baixo, estava o corpo de Annie. No dia 13 de setembro de 2009, aos 24 anos, por volta das 5 da tarde, o corpo de Annie foi encontrado. No dia 13 de setembro, no mesmo dia e por volta do mesmo horário que a Annie devia estar se casando, foi o dia que encontraram o corpo dela. Em volta do pescoço da Annie estava aquele colar, uma parte daquele colar de bolinhas que foi encontrado no chão da sala. Annie estava com a mandíbula quebrada, a clavícula quebrada, marca de roxo pelo corpo e pescoço, e a causa da morte foi asfixia. E outros machucados pelo corpo aconteceram enquanto ela ainda estava viva. As roupas íntimas estavam fora do lugar, então quem fez aquilo também abusou dela. Perto do corpo da Annie também encontraram um par de luvas e um par das meias que tinham sido encontrados no teto. Eles encontraram os outros pares ali perto do corpo, o que demonstrava que quem fez aquilo com ela tinha preocupação de limpar toda a cena do crime e também só poderia ter sido alguém que tinha acesso ao prédio. Onde estava o corpo também acharam uma caneta verde, que foi muito importante nas investigações. Analisando novamente aqueles cartões IDs das pessoas, que entraram ali dentro daquela sala, eles encontraram informações muito importantes. Tinha um cartão ID usado muito mais do que os outros, e esse cartão era do Reynolds. Para entrar e sair da sala G13 e G22, ele usou o cartão 55 vezes. Além do cartão ID que eles precisavam usar, tinha uma outra forma de registro ali na faculdade. Todos que entravam tinham que assinar o nome. E onde estava a assinatura do Reynolds, estava assinado com uma caneta da cor verde, que era uma caneta que ele costumava usar sempre nas assinaturas. E lembra que eu falei que ao lado do corpo foi encontrada uma caneta verde, o que deixava o rei mais suspeito. Mas para prender o Reynolds, a polícia precisava de muito mais do que suspeitas. Eles tinham que ter evidências fortes que colocassem o Reynolds ali, na cena do crime. Até porque, para eles não prenderem a pessoa e essas evidências fracas fizessem com que ele fosse solto. Então a polícia queria, antes de agir contra ele ou falar que ele era um possível suspeito, eles queriam encontrar uma evidência bem forte que ligasse ele à cena. Então eles pegaram evidências de DNA que foram encontrados perto do corpo para poder comparar com as evidências que o Reynolds tinha cedido no início das investigações. Enquanto tudo isso acontecia, os repórteres não paravam de falar sobre isso, e a faculdade tentava manter a calma, para que não causasse um escândalo ali e para que os outros alunos não ficassem com medo de frequentar a faculdade, com medo de que acontecesse alguma coisa com outros alunos, Então a faculdade tentava manter tudo calmo, enquanto a mídia não parava de falar sobre isso. Depois que o corpo foi encontrado, fizeram uma vigília de oração no campus, com os alunos e funcionários da universidade. A universidade ofereceu suporte 24 horas para os alunos que estavam com medo do que tinha acontecido ali. Um corpo encontrado daquela forma, dentro de um lugar que era para ser seguro, deixou não só os alunos com medo, como vários pais desses alunos. E, como suporte, a faculdade ficou disponível para qualquer um deles, 24 horas. E uma solução que os alunos encontraram entre si eram em andar em grupos, porque eles não sabiam, se tinha uma outra pessoa ali no meio deles que fosse esse criminoso. Então, até de dia, eles andavam em grupos como forma de proteção.
Mas, afinal, quem era esse Raymond Clark? Raymond era o técnico do laboratório e trabalhava lá há muitos anos e tinha acesso a tudo. Ele era responsável pela organização e limpeza. As pessoas que o conheciam diziam que ele não era uma pessoa muito agradável de se conviver. Ele era controlador e tratava muito mal as pessoas que saíam dos laboratórios sem limpar tudo antes. Inclusive, eles descobriram que o rei já tinha mandado um e-mail para a reitoria da faculdade reclamando da Anne, dizendo que ela, quando usava o laboratório, não limpava, saía e deixava tudo sujo. E apesar de vários alunos terem feito reclamações sobre o Reynolds, ele nunca sofreu nenhuma punição. Porque os superiores dele ali na faculdade, ele era muito agradável e tratava eles todos muito bem. Só com os alunos que ele demonstrava ser essa pessoa controladora, chata, que implicava ali com eles. O irmão e a cunhada do Reynolds também trabalhavam lá na faculdade. E quando eles ouviam essas reclamações do Reynolds, eles diziam que não fazia sentido, que o Reynolds era uma pessoa maravilhosa. A polícia foi novamente conversar com o Reynolds e nessa nova entrevista que eles fizeram, eles repararam que o Reynolds tinha vários arranhões pelo corpo e no rosto. O Reynolds fez o teste do polígrafo e nesse teste ele não passou. Apesar de que eles não usam esse teste do polígrafo porque eles não acham que seja confiável. Apesar de na maioria das vezes o teste sempre dá certo, ele não pode ser usado. E no teste dele ele não passou. Mas a polícia ficou fazendo isso até que os testes de DNA saíssem. E assim que o teste ficou pronto, bateu exatamente com o do Reynolds e ele foi preso. Foi encontrado o DNA do Reynolds e da Anne na meia com sangue, num jaleco que ele tentou descartar, na caneta verde e tinha sêmen dele nas roupas íntimas da Anne. Acredita-se que a Anne foi morta um pouco antes do alarme de incêndio disparar. A polícia acredita que o alarme ter disparado foi proposital, para que o Reynolds aproveitasse a movimentação ali dos alunos para poder tirar o jaleco que estava sujo de sangue e sair normalmente no meio de todo mundo, sem ser reparado. E quando a universidade viu que tinha sido um alarme falso e permitiu que os alunos voltassem para dentro da faculdade, o Reynolds voltou até o laboratório para poder sumir com o corpo da Anne. O Reynolds voltou até o laboratório G22 com o corpo da Anne e colocou ela ali dentro daquela parede, através daquela portinha de metal, jogando ela lá como se ela não fosse nada. Agora, o que os investigadores queriam saber era qual a motivação do crime. E eles acreditavam que a motivação tinha sido um e-mail. No dia 8 de setembro, a Anne mandou um e-mail para todos no prédio falando que em 5 dias ela ia se casar e depois ia ficar uns dias fora em lua de mel. Esse e-mail que a Anne mandou para todos os amigos da faculdade, inclusive para o Reynolds, fez com que a polícia acreditasse que ele era apaixonado por ela e que ao ver que ela ia se casar, ele entrou em surto e cometeu esse crime por causa disso. Mas as outras pessoas que conviviam com os dois diziam que ele nunca tinha demonstrado gostar da Anne. Ele nunca tinha demonstrado nada que fizessem acreditar que ele pudesse ter tido ciúmes por causa disso. As pessoas não viam nenhum comportamento estranho dele com a Anne, a não ser as reclamações que ele fazia dela, de dizer que ela não organizava as salas. Mas fora isso, eles não achavam que fosse paixão ou que ele fosse obcecado por ela. Os alunos falaram que não parecia que fosse isso mesmo. Até porque o rei, ele era noivo, ele já tinha uma namorada de muito tempo. Não que isso fizesse com que ele não pudesse se apaixonar pela Anne, mas nenhum sinal demonstrava isso. Outra teoria que falam que ele
poderia ter feito esse crime foi porque ele já não aguentava mais reclamar dela e pela falta de organização que ela tinha nas salas dos laboratórios que ela trabalhava, pode ter deixado ele com muita raiva, e esse pode ter sido uma outra motivação para o crime. A verdade é que Ray nunca disse o motivo de ter tirado a vida de Anne. De início, Ray alegou inocência, mas depois se declarou culpado. Ray sabia que com todas as provas ele ia a julgamento e ficaria preso para sempre. Mas admitindo ser culpado, ele fez um acordo e foi sentenciado a 44 anos de prisão. Ele foi acusado de tirar a vida e abusar de Anne. E foi por causa do abuso que os policiais desconfiavam que a motivação, sim, era por ele ser apaixonado por ela e que a notícia do casamento deixou ele com muito ciúme. O Ray ainda está preso e vai ficar preso até 2053, que é quando acaba o tempo de pena dele. E ele vai estar com 70 anos. O Ray nunca disse o motivo e nunca pediu perdão publicamente para a família da Anne. Mas o pai dele, que vai visitar ele na cadeia, diz que ele está sempre chorando e mostrando estar arrependido do que ele fez. No dia da sentença do Ray, a mãe da Anne não conseguiu ir até o tribunal, porque ela disse que era um momento muito doloroso para ela. Mas ela e a família ficaram felizes com a condenação e com a sentença longa que Ray recebeu. O funeral da Anne foi transmitido ao vivo por ter sido muito acompanhado pela mídia. O noivo da Anne estava usando a aliança que ela daria para ele no dia do casamento. O mais triste de todo esse caso é que a Anne estaria se casando exatamente no dia que o corpo dela foi encontrado. A Anne era muito jovem, estava muito feliz, com muitos planos. Era uma pessoa estudiosa, que se dedicava ao trabalho dela. Isso tudo ter acontecido desse jeito com ela, é difícil da gente aceitar que uma coisa dessas aconteça, né? Ainda mais com uma pessoa tão jovem. Ela tinha apenas 24 anos. E não saber a motivação disso, eu acho que também é bem triste para a família. Mas o bom é que ele recebeu uma pena bem longa e vai ficar lá por muito tempo. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like, deixar um comentário me falando o que vocês acharam desse caso. Me sigam também lá nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo. Lá eu aviso sempre quando tem vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que também gosta desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Esse é o problema aí, esse é o problema. Foi lá pra trás.